Graças a paz, nesse momento eu te convido para conhecermos um pouco sobre a palavra do Senhor em um texto bíblico que eu separei para você hoje, e ele se encontra em Lamentações de Jeremias. O capítulo é o capítulo de número 3, dos versos de número 22 ao 26, e diz assim o texto: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Várias coisas interessantes eu percebo nesse texto. Primeiro, tentar contextualizar um pouco para você. A nação estava vivendo um tempo de depravação, de declínio moral, mas isso também gerou uma grande consequência. Eles foram levados quase ao extermínio. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, e aqueles que sobraram, que ficaram em Judá, estavam passando pelos piores momentos que eles poderiam imaginar. Havia muita fome, desolação, desgraça. E naquele instante, então, o Senhor, ele levanta esse profeta. Interessante que o profeta, ele tem uma característica que é comum a eles. Ele se levanta em meio a um tempo de muita dificuldade, de muito afastamento de Deus. E nesse tempo em que eles estavam precisando de Deus, eles estavam sem esperança, eles estavam vivendo o seu pior momento, esse homem chamado Jeremias, profeta das lágrimas, ele se levanta. Mas ele aqui, diferentemente de outras vezes, ele não se levanta para desabafar, para chorar, ele não se levanta para reclamar, para trazer juízo. Esse momento da trajetória dele era um momento de esperança. E ele diz o seguinte: a primeira coisa que ele fala, olha, as misericórdias do Senhor, elas são a causa, é o motivo que nós temos para não sermos totalmente terminados, para pararmos de existir. São elas. Devemos nos lembrar das misericórdias do Senhor. E ele diz mais: e elas se renovam a cada novo dia, a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A cada dia, a cada manhã. Por quê? Porque a cada dia nós temos desafios novos. A cada novo dia também nós temos problemas novos. Por isso que o Senhor falou que bastaria cada dia o mal que ele carregaria. Nós temos, sim, essas experiências, que hoje em dia nós vivemos uma adversidade, uma luta a cada dia, e a cada dia que superamos uma luta diferente também nos é apresentada. Agora, por que, queridos, que o Senhor fala para a gente acreditar nas misericórdias do Senhor? Porque, mais uma vez, eu quero repetir as palavras de Jeremias, porque elas são motivo de não sermos consumidos pelo mal. Grande é a tua fidelidade. Deus, ele não nega a sua fidelidade, é um atributo, ele é fiel à sua palavra. E aí, continuando esse texto que é lindíssimo, e vale a pena a gente pensar em cada detalhe desse texto. Fala assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A porção, por que a porção? A porção, ela traz a ideia para a gente de alguma coisa que nos vem diante da nossa necessidade de atender aquela necessidade específica. A porção é Deus atendendo a uma necessidade específica que nós temos, a um clamor. Bom, Deus ele responde a todos os nossos clamores, não existe oração sem resposta, mas entenda que o Senhor, ele deseja especificar isso na sua vida e a cada dia trazer uma solução nova, ajeitar alguma coisa que está fora do lugar, que está fora do contexto, que está fora da sua história, a história que Deus quer que a gente escreva juntamente com Ele. E aí, continuando já mais uma vez esse texto, só para a gente poder mais uma vez salientar aqui esses versículos: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Em silêncio, o significado é sem reclamar, sem perder a esperança, sem perder o foco, sem gritaria, sem histeria. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas
elas não conseguem guardar para si os seus clamores, e elas ficam tão assustadas, apavoradas, e elas acabam fazendo muito barulho. E aí a minha pergunta, até que ponto esse barulho ele é necessário? O barulho tem que ser interno, no sentido você e Deus. Há certos clamores que você não tem que dividir com ninguém, é você e Deus. Há certas aflições que você deve apenas colocá-las diante do altar do Senhor. Então o profeta Jeremias, ele, mais uma vez eu te digo aqui, ele nos dá uma lição de como podemos ter paz em meio a um dos piores cenários que o ser humano ele pode passar ou imaginar. Aqui a nação estava completamente arruinada. Se você vê Lamentações de Jeremias, o próprio nome já fala, é um livro de choro, é um livro de lamentações, é um desabafo de um profeta diante de uma porta fechada, de um beco sem saída, de uma história mal escrita, de consequências de escolhas ruins que a nação havia feito. A nação sempre havia escolhido se afastar de Deus, e por isso as consequências elas não demoraram muito e elas chegaram. E aí, nesse instante, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele se levanta. Ele se levanta para acalmar a nação. Ele se levanta para trazer uma palavra da seguinte forma: esperem, aguardem, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês não dependem de fatores terrenos, transitórios, humanos, para vocês serem vitoriosos ou para vocês alcançarem uma promessa. Vocês só dependem de Deus. O que Jeremias estava falando para aquelas pessoas que estavam sem esperança: vocês podem ter esperança, ou vocês podem, em meio ao choro, voltar a ter esperança. Eu percebo aqui, se eu pudesse traçar um autorretrato do profeta, fazer um retrato daquele momento, talvez eu diria para você que Jeremias ali, ele para por um instante de chorar, ele prende o soluço, ele se levanta e ele começa a declarar em alta voz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Até hoje o Senhor nos preservou, o Senhor cuidou de nós. É porque grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam. Então, o renovar tem essa ideia. Continuem esperando, continuem aguardando, porque virá o tempo do alívio para vocês. Buscar o Senhor em oração e aguardar em silêncio. São essas duas últimas palavras que eu quero deixar para você. Continue aguardando a salvação do Senhor. Nunca se viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus te abençoe. Grande abraço. Até o próximo vídeo, te espero por aqui, tá bom?